Olá, você que nos assiste, que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Atualizando Urandi. A minha convidada de hoje, que eu já vou aqui chamar e cumprimentar na nossa edição, ela está como presidenta do STTR de Urandi, está como vice-presidenta da FETAG Bahia, faz parte da coordenação do polo sindical da região de Guanambi, é formada em pedagogia pela Unimontes, educadora popular pela Escola Nacional de Formação da CONTAG, a Enfoque, e está suplente na diretoria da CONTAG. Seja bem-vinda, Juliana Ferreira de Santana Aranha Martins. Não é só o currículo que é grande, o sobrenome também. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Edmar. Saudar a cada um e a cada uma, dizer que acompanha a gente, né? Continue, que nós vamos estar aqui hoje falando também assuntos importantes e agradecer pela oportunidade do espaço, né? Em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, em nome de todos os agricultores do município, a gente também agradece esse espaço, né, que a gente tem para estar aqui falando um pouquinho também dessa organização, dessa entidade tão importante aqui no município de Urandi. Muito bem, Juliana, é um prazer enorme. Inclusive, não é de hoje, viu, gente, que eu estou tentando uma agenda com Juliana. Juliana está sempre com a vida muito corrida, é para lá, para cá. Esse movimento sindical não é fácil. Eu faço parte, inclusive, do programa do sindicato, que inclusive é um programa que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho, um programa semanal do sindicato. E eu tenho acompanhado um pouquinho da sua correria, né, do dia a dia do movimento sindical. Então, até que enfim, essa semana, Juliana conseguiu estar aqui conosco. Ju, assim carinhosamente como a gente chama você, eu gostaria que você falasse para mim, que é uma pergunta que aqui no nosso podcast nunca cala. Quem é Juliana Aranha? Sim, Edmar, como você, né, me apresentou, hoje eu estou presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Urandi, né, também faço parte da diretoria, a vice-presidência da FETAG Bahia, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras, né, familiares do Estado. Também estou na coordenação do polo, junto com outros diversos companheiros, né? O coordenador Tony Santana e outros companheiros, junto na coordenação que atua aí em 14 sindicatos da nossa região de Guanambi, na suplência da diretoria da FETAG Bahia. E estou no meu segundo mandato, né? Enquanto presidenta nesta entidade, assumi essa função, esse trabalho, exige muita coragem, né, muita dedicação, principalmente para nós, mulheres, né, a gente precisa atuar ainda, comprovar duplamente esse nosso esforço, essa nossa dedicação, esse nosso trabalho é ainda mais árduo para a gente enquanto mulheres, mas sou do campo, sou da zona rural, nascida e criada na fazenda Barreiro, ali às margens do rio Cova de Mandioca, filha de Dona Júlia, de seu Zé de Si, né? Estou aí na luta. Eu iniciei esse trabalho já vendo ali a minha família que tem em seu seio mesmo, em seu sangue, a questão das lutas coletivas. Então, Juliana se formou, se criou aí no meio, né, dessas pessoas, que são pessoas da minha família, que têm essa aptidão pela luta, né, pelo trabalho coletivo. E aí, assim, eu me formei. Também fui líder da Pastoral da Criança, um movimento no qual eu devo muito, né? Um pouco o início da minha história foi na Pastoral da Criança, nas comunidades eclesiais de bases, né? Assumindo lideranças dentro da Igreja Católica. Também assumi cargos na associação, e foi justamente dentro da associação, participando enquanto jovem, que eu recebi o convite para participar do sindicato. Então, Juliana é essa pessoa que hoje tem esse compromisso com as causas coletivas e que muitas vezes, quem me conhece sabe que eu deixo de lado muitas das minhas coisas pessoais, particulares, para estar sempre colocando em primeiro lugar, às vezes, essa luta, essa causa, né? Por isso que você mesmo diz que a gente está sempre para lá e para cá se dedicando. E
E então é isso. Uma pessoa também amiga, né? Uma pessoa responsável. E, graças a Deus, a gente está aí. Eu gostaria, nesse momento, de deixar um abraço especial para toda a sua família, seu esposo, né, meu grande amigo Gilvano, seu filho Bernardo, alô, seu Zé de Si e também Dona Júlia e toda a família, minha amiga Julimar, o esposo, toda a família, todos vocês que estão assistindo nesse momento aí na Fazenda Barreiro, né, Fazenda Cova de Mandioca, todo aquele entorno, né, os familiares da minha amiga Juliana, também seu Joaquim, a gente não pode esquecer. Com certeza. São pessoas que, como você disse, né, Ju, são do movimento sindical, são raízes do movimento sindical de Urandi e que, graças a Deus, deu bons frutos, né? Assim como trouxe você também para o movimento sindical, creio que seu pai, creio que seu tio. E eu gostaria de saber de você, como foi para você ingressar no movimento sindical? Porque, assim, é claro que tem toda uma questão que quando você já vem de família, né, já tem aquele conhecimento, é algo importante, é algo que você já tem a raiz. Mas e a vontade de estar, de continuar, de permanecer no movimento sindical? Para você foi fácil, foi difícil? Como foi essa entrada para o movimento sindical? Então, Edmar, como eu disse, né, hoje em dia, às vezes é muito difícil você encontrar jovens, né, ingressados ali dentro desse movimento, dessas organizações, a exemplo das associações. Sim. No meu período, na minha época, eu ainda membro da diretoria da associação, foi nesse espaço, né, que eu fui convidada, naquele momento, lá em 2009, que em janeiro agora fazem 16 anos, Nossa, já? Isso, 16 anos que eu estou atuando, né, no sindicato, que eu fui convidada a estar no sindicato. E naquele momento, já em 2009, quando eu iniciei, eu já ingressei na comissão do programa 1 milhão de cisternas, né, que é aquele programa que leva a cisterna às famílias. E naquele momento eu já passei a conhecer muitas comunidades aqui do município. Então, fazendo parte da comissão, eu já conheci muitas comunidades, muitas pessoas naquele momento. Um programa que é do movimento sindical, né? Sim, sim. Um programa no qual a luta a gente do sindicato contribui, faz parte, né? E tem muito na vida do trabalhador e da trabalhadora rural, né? A contribuição do sindicato, principalmente na presença da cisterna. Então, ingressar foi isso, né? Vendo os modelos que eu já tinha na minha família, o meu avô, Cir Nogueira Aranha, ele foi, inclusive, diretor de Escola Família Agrícola, né, das EFAS. Então, ele era diretor. Ele, por muitas vezes, também foi diretor do sindicato. Ele fazia as viagens com recursos do próprio bolso, porque naquela época, né, não havia recursos, não havia contribuição. O sindicato não tinha os associados, Sim, né? Tinha os associados, mas tinha era, a contribuição. o recurso era muito pouco. Então, os diretores, naquela época, eles se doavam mesmo, né? Tiravam recursos do próprio bolso para poder fazer a luta, fazer as viagens necessárias. Então, é algo que, como eu disse, está nas entranhas, né? Assim, na raiz, né? Essa luta, esse amor, já existe a frase, o amor é o que nos move. Então, foi assim que eu iniciei, né? Vendo a minha família, vendo as pessoas que já é da luta, que já é da base. Meu pai foi um dos fundadores, ou fundador, junto com os companheiros da associação, né, de Cova de Mandioca, onde naquela época tinha-se o objetivo principal de levar a água da nascente para as famílias. Então, são pessoas que, de fato, fazem essa luta coletiva pelos direitos e pelo bem comum da maioria, né, das pessoas. Então, é algo que você não consegue fugir. Que já está ali no sangue, e você, querendo ou não, você já se vê envolvido, e é algo que você faz porque você gosta, não é nada forçado, não é nada obrigado, é algo que você faz e você nem percebe. Você se autoconvida, né? Justamente. Se autoconvida. E aí, Ju, você como mulher, você já enfrentou algum desafio nessa jornada que, como você já colocou, né? Não é uma jornada que você consegue trabalhar de casa, por exemplo, na sombra, de qualquer forma, com grande conforto. O movimento sindical é corpo a corpo, é conhecer as pessoas, é ir em luta, né, dos direitos das pessoas, principalmente da classe trabalhadora rural. E você, na condição de mulher, teve algum desafio nessa questão? Com certeza, né, Edmar?
No movimento sindical, né, o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, não é diferente de tantos outros espaços, né, muito masculino. Então, até alguns anos atrás, os representantes, né, desse movimento sempre foram os homens. E para nós, mulheres, e aos poucos, conquistando esse espaço, não foi fácil e não é fácil até os dias de hoje. Né? Com a luta, a gente foi conseguindo a questão da paridade. Hoje, a diretoria do sindicato ela é paritária, né? 50% a composição é de homens, 50% a composição é de mulheres. Que é a definição de paridade, sim, né? Sim, que isso é estatutário. Mas, na época da fundação, inclusive a gente também, né, vai colocar aqui que a nossa entidade completou 50 anos neste ano de 2024. Sim. E naquela época, na fundação, foram quase 300 pessoas que fundaram, todos homens. Né? Naquele momento não existia a participação e nem o direito da mulher se filiar ao sindicato. Né? Nem sequer se filiar, muito menos a fazer parte da diretoria. Da diretoria. Né? Então, nós fomos com a questão dos congressos, da nossa confederação, ocupando um pouco mais esse espaço, conquistando um pouco mais esses espaços, e fomos colocando questões estatutárias mesmo, a exemplo da paridade. Né, que antes nós éramos 30%, a obrigação era de 30% de mulheres, e hoje nós já conseguimos 50% de mulheres, a participação. Então, aos poucos, a gente vai conquistando, né? E o espaço do movimento sindical é também como outros espaços aí na sociedade, onde a gente muitas vezes não tem voz, não tem vez. Quando a gente alcança, né, a exemplo, hoje eu estou presidenta. Ainda assim, mesmo alcançando esses espaços, é notório, né? A gente percebe que sempre tem alguém ali que coloca em xeque a sua competência. Sim. A gente precisa comprovar todos os dias a nossa capacidade, a nossa competência, o nosso trabalho, né? Duplamente. Isso a gente precisa. Sempre Infelizmente, né? Porque já é algo Sim. que você já faz naturalmente. A gente percebe que tem pessoas que às vezes preferem ser atendido por um homem, por um diretor, ao invés da diretora, né? A gente percebe que às vezes tem alguém que dá mais credibilidade no que o homem fala, no que o diretor fala, do que no que a diretora, no que a mulher fala. Então, a gente percebe isso cotidianamente, né? Ainda hoje, a gente percebe algumas falas. Então, Edmar, a gente vê que ainda precisa muito a mulher ocupar esses espaços. Hoje eu estou na presidência, né? Quem me antecedeu foi a companheira Lady Jane, a primeira mulher a ser presidenta da instituição. Que inclusive fez um trabalho belíssimo, deixar aqui na oportunidade. Sim. Um forte abraço para a Lady Jane, que nos acompanha, nosso grande amigo, seu esposo, o Regis. Um abraço para você, Lady. Não atrapalhando você falar, mas eu gostaria de pontuar que foi um dos trabalhos belíssimo e que vem sendo dado continuidade por você. E foi no qual também eu aprendi muito do que eu sei hoje, né, do trabalho que eu exerço hoje. Devo muito à gestão, à companhia, à amizade, o ensinamento da companheira, né, de Lady Jane. E foram mais de 35 anos na gestão apenas de homens. E aí, quando ela chega, né, a gente começa a fazer essa transformação e a gente vem conseguindo fazer esse trabalho diferenciado e está ocupando os espaços. A gente percebe que em muitas mesas que são formadas hoje, né, não só aqui em Urandi, mas em outros lugares que a gente participa, frequenta, a gente Isso que eu ia perguntar. Muito masculinizada. Né? Então essa feminilidade, eu não sei se é essa palavra certa, me corrija se eu estiver errado, ela está mais forte, está mais presente aqui no nosso município de Urandi. Você, eu não vou nem citar, não vou nem arriscar citar, mas você, em uma dessas andanças e em uma dessas suas colocações aqui, onde você está hoje aí na FETAG, né, CONTAG, você percebe que Urandi está um passo à frente nessa questão da paridade. A paridade agora já é obrigatório, né, pelo que você falou. Mas assim, mulheres na presidência, mulheres na diretoria, hoje nesses outros sindicatos aí do Polo, nesses outros sindicatos das cidades circunvizinhas, você já vê essa maior participação? Ou Urandi nós estamos à frente? Como está essa questão?
Então, a questão da paridade, né, ela é estatutária. Então, os sindicatos têm em seus estatutos, têm que cumprir. Mas nem sempre esse espaço, né, de maior posição, que seria a presidência, uma secretaria de finanças, muitas vezes a paridade ela é cumprida no próprio estatuto, na diretoria, mas ela não é cumprida de fato nessas posições de maior liderança. Né? Então, nós temos conseguido, aqui na nossa região, nós já temos mais ou menos 4, 5 sindicatos onde tem mulheres na presidência, o que vem melhorando muito, né? Pelo menos dos 14 sindicatos da ainda região. Ainda é muito pouco, né? Ainda 5? É muito pouco, mas até mesmo aqui em Urandi, quando forma assim uma mesa, a gente percebe muito a presença de homens e assim, ainda bem que o sindicato hoje tem um representante que é mulher, que muitas vezes tem essa oportunidade de estar, né, compondo, tendo o espaço da fala, no qual a gente pode também representar as mulheres. E a gente sente que tem muitas mulheres que se inspiram também. Muitas pessoas já disseram para mim, eu aceitei ser presidente de associação porque a gente se inspira em você, em Leide, que já passaram pela presidência do sindicato. Isso. Aí lá na associação, lá na base, aceita assumir esse papel. Então, para a gente é muito gratificante. Né? Eu creio também... também outras mulheres. Não te atrapalhando, mas dentro do que você está dizendo, eu creio também que isso conscientiza os homens. Claro, nem todos, né? Porque a maioria, graças a Deus, que participa do movimento sindical, tem essa ciência, né, da importância do papel das mulheres na vida das pessoas, em todas as instâncias da vida, né? Como pessoa e em todas as profissões. A gente está falando aqui de movimento sindical, mas a importância da mulher na política, a importância da mulher na nossa vida, na casa, no lar, em todos os locais, em todos os lugares, a mulher ela tem um papel importantíssimo. Mas como você coloca que ainda tem pouca participação, eu acho que isso conscientiza homens também, né? Por que não? Porque quando vocês, com a competência de vocês, mostram um trabalho bem feito, eu acho que isso acaba até convencendo os companheiros homens, não, vamos dar mais oportunidade para as mulheres, né? Claro, parece um pouco machista ainda o que eu estou dizendo, mas eu acho que a questão de que o homem entender esse papel das mulheres, principalmente no movimento sindical, é muito importante. Sim. E a gente alcança esse espaço, a gente tem um poder de fala, né? Quando a gente está alcançando esses espaços, ocupando, a gente tem a oportunidade de falar tanto com as companheiras, tanto com os homens também, né? Mas a gente ainda sabe que tem muitos que não dão tanta credibilidade, né, naquilo. E às vezes esperam o seu primeiro erro. Estão ali na expectativa, esperando o seu primeiro erro, né? Esperando você não ser fiel a uma opinião, né, que você mesmo tenha, ou você voltar atrás. Sempre acontece, é perceptível. Mas a gente finge que não vê, né? Como diz Margarida Alves, medo nós tem, mas não usa. Não usa, deixa guardado em casa. Juliana, uma outra pergunta que ela inclusive é um pouco polêmica. Eu gostaria de abordar esse assunto porque eu digo infelizmente, hoje, gente, eu conheço o movimento sindical há uns 7 anos, né? Porque eu comecei na comissão de jovens, da comissão de juventude, e depois a gente foi, né, para toda aquela parte de marketing, tem a questão do programa do sindicato, que foi aonde, através do convite de vocês, né, a companheira Leide Jane, você, Matheus, foi quando eu comecei a entender melhor o que realmente é movimento sindical. Porque uma coisa é você participar de uma comissão e uma outra coisa é você fazer um programa de rádio que vai abranger todas essas comissões, informações, eventos, né, que vocês estão sempre antenados em atender todas as faixas etárias nas idades. Mas eu já ouvi, e hoje eu digo isso com muita tristeza, Ju, que eu já ouvi pessoas dizerem que o sindicato é uma entidade que não tem importância. Eu já ouvi pessoas dizerem que o sindicato roubava as pessoas, infelizmente. E eu gostaria, esse é um momento crucial, esse é um momento que eu julgo que você, que de repente já ouviu isso também, nós vamos agora ouvir
da companheira Juliana algo muito importante, que é qual o papel do sindicato na vida da classe trabalhadora rural. Antes de você me responder, também gostaria de perguntar para você: as pessoas que trabalham na roça, as pessoas que vivem da agricultura familiar principalmente, conseguem algum benefício se essas pessoas não estiverem representadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais? E, frisando a pergunta, essas pessoas que dizem que o sindicato não tem importância na vida das pessoas que principalmente chegaram àquela idade gostosa, que é a idade da terceira idade, que é a idade de um pouco de descanso e querem se aposentar. Eu acho que eu fui um pouco dinâmico aqui nessa pergunta, mas eu gostaria que você respondesse para mim e para todos a importância do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, na vida dessa classe. Pois é, Edmar, essa pergunta é de uma grandiosidade, né, tamanha, que às vezes eu, com esses 16 anos de movimento sindical, 16 anos que estou atuando, talvez não consiga colocar, né, a grandiosidade que é essa entidade, esse sindicato, que neste ano completou aí 50 anos, né? O nosso município de Urandi completou 106 anos neste ano, né? E dentre estes 106 anos, 50 anos deste tem a participação, tem a luta, tem a caminhada, a trajetória, as conquistas desta entidade que hoje representa aqui em Urandi a maior categoria de trabalhadores do município, que é a categoria do trabalhador rural, né, do agricultor e da agricultora familiar, que está no campo, já que o nosso município, né, majoritariamente, sua grande parte é um município rural. Que às vezes não tem um CNPJ, mas são empresários disfarçados, vamos dizer assim, né? A maioria do nosso público está no campo, né? Verdade. Então, está na agricultura familiar. Então, essa entidade que está aí há 50 anos, né, pisando no chão de Urandi, caminhando nesse território do município, tem uma importância tamanha que outro dia eu estava na comunidade, vou até citar, em Pé da Ladeira, e alguém falou lá tão ricamente da importância do sindicato que eu mesma me arrepiei, porque vai do sentimento mesmo de cada um. Mas eu posso aqui dizer e afirmar, né, hoje, enquanto presidenta, tendo a satisfação de estar representando esta entidade hoje, atualmente, nesses 2 mandatos, nesses 50 anos, eu posso dizer que o sindicato tem uma contribuição tão grande na vida das pessoas aqui do município que talvez nem elas mesmas tenham a dimensão disso. Faz ideia. O nosso município hoje é referência em muitas coisas, né? Em muitos segmentos. Vem se desenvolvendo cada vez mais, mas também vou falar aqui a nível de previdência, por exemplo, né? Previdência social, que é uma das políticas públicas de maior, né, assim, também de grande importância na vida do trabalhador e da trabalhadora rural. Sim, sim. E o próprio INSS, a gerência do INSS, sempre elogia o município, porque o alto índice de processos deferidos, aprovados, é grande, é alto, né? Muitas pessoas aqui conseguem o seu direito à previdência, porque são pessoas que têm a sua documentação organizada. E isso aí tem toda a relação, total relação com o sindicato. As associações comunitárias rurais, que foram criadas em meados dos anos de 80, tem associação aqui de 85, 88, né, que é uma das mais velhas que eu conheço. Então, o sindicato... Que ainda estão vivas. Sim, ainda estão atuantes, muito atuantes. Então, o sindicato fez parte dessas fundações, ajudou e criou essas associações comunitárias.
E onde está o povo? Está dentro dessas organizações, está dentro das associações, e é lá que chegam as informações que eles precisam. Então, quando você hoje, por exemplo, organiza sua documentação para você ir requerer um benefício previdenciário, por exemplo, você não imagina que talvez o conhecimento que você teve para organizar a sua documentação, ela veio das informações que o sindicato levou lá na base, levou lá na associação. Então, sempre, ao longo desses anos, o sindicato está na base, está na comunidade, está orientando o povo, está dizendo a importância de guardar sua documentação, de se identificar enquanto agricultor, porque a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que estão no campo que quando você pergunta a profissão, eu sou dona de casa, ou então fala, eu sou pedreiro, mas, na verdade, são trabalhadores rurais. Isso. Então, o sindicato é quem incentivou, né, de fato, as pessoas do campo, os agricultores, a se definirem mesmo enquanto agricultores familiares. Isso. E tudo isso ajuda na organização da sua documentação. Então, ele vai na associação, ele ouve, ele entende, ele aprende o que o sindicato leva, as informações, ele se organiza. Então, independente dele requerer o benefício no sindicato ou em outro lugar, ele está ali usufruindo de um bem que ele aprendeu com o sindicato, que o sindicato orientou. E como você disse, às vezes tem pessoas que nem acha isso relevante, ou seja, nem sabe. Nem sabe, né, que, por exemplo, a DAP que ele tem, que hoje é o CARF, que a DAP que ele tirou lá no ano 2009 ou nos anos 2000, por ali, que hoje serve de prova, foi um documento que o sindicato disse que ele precisava ter, que era importante ele ter. Incentivou ele ter. Incentivou. Então, a documentação que você, agricultor, agricultora familiar, tem em casa hoje, né, esse conhecimento que você tem é fruto do trabalho de base que o sindicato faz lá na comunidade ou mesmo na sede, né? Então, quem orientou esse povo, orienta essa categoria ao longo desses 50 anos é a entidade. Porque a EBDA, que era presente aqui no município, fazia DAP, mas ele não fazia trabalho de base, ele não estava na comunidade, né? As secretarias municipais, né, ao longo desses anos, faz documento importante para o trabalhador, mas na maioria das vezes ele também não está na base orientando o trabalhador. Quem está na base é o sindicato, né? Então, essas políticas públicas que chegam hoje para o trabalhador, Edmar, muitas vezes ele não sabe que é fruto da luta do sindicato. A água da cisterna, por exemplo, que é uma das melhores águas que a gente pode ter para consumo, que vai cair diretamente do céu, passando ali pelas as telhas limpas e vindo ali para a nossa panela, para o nosso filtro. Tem pouca gente, claro, eu acho que tem pouca gente que não sabe, mas tem pessoas ainda que não sabem que é uma luta do sindicato. Justamente são políticas públicas da necessidade políticas públicas que nasceram da necessidade da comunidade, que o sindicato tem conhecimento dessas necessidades e participou da construção de muitas dessas políticas públicas. Tem pessoas que dizem assim, o bem mais precioso que eu tenho é a cisterna. Mas quando alguém pergunta, muitas vezes é aquele que fala, que, como você falou, eu tenho o quê do sindicato? Isso. Né? Eu nunca ganhei nada. Às vezes mora com os avós lá que estão aposentados. Justamente. Então rural, tem o bem lá no quintal, mas não sabe que aquilo ali é fruta da demanda do movimento. A gente participa, Edmar, dos Gritos da Terra, que é o que eu vou citar, que é um grande movimento de massa que acontece em Brasília, onde a nossa confederação, a CONTAG, sindicatos e federações, entrega uma pauta de reivindicação para o governo, né? Ali naquele caderno de pauta estão as demandas mais urgentes do trabalhador e da trabalhadora aqui na base, do que mais é necessário. Então, o governo, muitas vezes, a política pública que chega aqui, né, que as prefeituras administram, que as prefeituras são os primeiros a tomarem conhecimento, muitas dessas políticas públicas nasceu justamente dessa negociação entre o movimento sindical, né, os movimentos sindicais, e o governo. E aí chega, mas a pessoa não sabe que tem um braço forte ali
ali do sindicato naquele momento. E aí eu volto... Perdão, pode continuar. Depois eu faço a pergunta. Não, porque assim, é muito importante também a questão do PRONAF, eu não posso esquecer, né? Isso. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que hoje muita gente conhece como agroamigo, né? Que é aquele investimento que a pessoa pega no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para fazer o seu investimento de né, custeio ali na propriedade. E aí, esta política, ela nasceu dentro do Grito da Terra, que o movimento sindical, né, o nosso movimento, CONTAG, federações e sindicato, reivindicaram lá no ano de 97, 95, 97, e que chegou através do PRONAF, e que hoje as famílias, as comunidades rurais, né, vocês que estão acompanhando agora, que são agricultores, fazem o agroamigo, tem aí nessas oportunidades de investir na propriedade, muitas vezes melhorando a sua qualidade de vida, aumentando a sua renda. Tudo isso é fruto da luta do movimento lá em cima, que chega na base, diretamente na base. Só para ter uma ideia, no ano de 2023, aqui em Urandi, o PRONAF atendeu mais de 650 famílias e foi investido no município 6 milhões de reais. Tá vendo? 6 milhões de reais. Até abril deste ano, 2024, já estávamos aí em 3 milhões. Né? Informações do próprio Banco do Nordeste, da região de Guanambi, né? Que no município de Urandi foram mais de 6 milhões. Então, é um valor muito importante, muito significativo, investido, né, na economia do município. É claro que tem aquela questão do pagamento, mas tem o bônus. Isso que eu ia falar. É tão investido que não vai e volta. Vai e a maior parte fica lá. Justamente. Ou seja, fica para as pessoas, porque tem o desconto, né? Tem o desconto. Então, são 40%, né, 40%. De desconto. É quase a metade. Justamente. Então, é valor que está investido na economia do município, né, que faz circular. E aí, como eu digo, é tão importante o campo para a cidade quanto a cidade é importante para o campo. Isso. Mas as emendas, a gente fala muito na questão que chega recurso para o município, tem o FPM, tem as emendas, mas a gente acaba não citando, não falando esse recurso de políticas públicas para a agricultura familiar, que é investido no município e que são tão importantes quanto outros recursos que também chegam. É como a história da pata e da galinha, né? A pata bota o ovo, mas ela não fala, ela fica quietinha, não divulga. Isso. A galinha bota e divulga para todo mundo. É verdade. Sendo que o ovo da pata é até mais saudável, né? Isso. Mas e mais farturento. Isso. A gente não divulga nas recursos, né, aí do PRONAF em Urandi no ano 2023 foi mais de 6 milhões. Então, um valor importante sendo investido na agricultura familiar do município e que tem feito só, né, crescer e ampliar a qualidade de vida e renda dessa população. Então, assim, essa pergunta sobre a importância do sindicato é muito vasta. É muito vasta para a gente poder falar. Então, assim, quem luta pelos direitos, né, desse povo que está no campo é o sindicato. O trabalhador sozinho, ele não tem condição, às vezes, de ir lá falar com o representante do governo. Não tem voz, né? Não tem voz. Mas o sindicato tem. Isso. Então, seja aqui no município, para representar e para falar em nome da categoria no município, no estado, ou mesmo no governo federal, o sindicato tem, junto com suas federações, né, e a confederação, esse poder e essa voz de reivindicar. Então, praticamente, podemos dizer que todas as políticas públicas que chegam para a categoria da agricultura familiar não vêm de graça. Isso a gente pode ter certeza. Nada vem de graça. É fruto de muita luta. E para quem faz essa luta, precisa que os associados, né, estejam juntos com a gente nessa luta. Que é outra coisa importante que precisa ser dito, Edmar. Verdade. O sindicato não recebe recurso algum, né, do município, nem do estado e nem do governo federal. Não existe um centavo dessas esferas investidos no sindicato. O sindicato é um órgão de luta. Aí entra a pergunta que eu fiz, como a vastidão é muito grande, Ju vai respondendo aos pouquinhos. As pessoas dizerem, mas
aí a pessoa fala, mas tira um pouco, né, do salário ali do aposentado, é onde você vai chegar agora. Justamente. Então, essa luta, o sindicato é para lutar, né? O objetivo desse sindicato é trazer os direitos e mais políticas públicas para a categoria, né? Para que seja, de fato, tenha os seus direitos garantidos. Então, na entidade, não existe sequer nenhum recurso dos governos, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, quem mantém o sindicato de portas abertas são os associados e associadas, que contribuem, né, de acordo com o Estatuto Social, 2%, né, do salário mínimo. É estatutário, aprovado nos congressos, né, da Confederação, 2%. Então, aqueles que se aposentam, que continuam contribuindo para essa luta, para manter o sindicato de portas abertas, para que venha a representar também os agricultores que virão, né, contribuem 2% do salário mínimo, tanto para quem é aposentado ou aquele que paga no balcão, que ainda está na ativa. E mais, né, que justo, né, Ju? Por exemplo, eu fui beneficiado lá nos meus 55, 60 anos com aposentadoria, alguém gritou por mim, como você disse, alguém foi lá, brigou, né? Para que você conseguisse. Levou a luta para que eu conseguisse, é mais do que justo do que eu ser grato a isso. Com apenas 2% é quase irrelevante, né? Os demais que virão, né, vão depender vão precisar que você continue contribuindo com essa entidade para que ela continue de portas abertas para lutar por aqueles que virão. Exatamente. Pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, é uma luta contínua, onde um precisa contribuir para que os demais também possam ser, né, atendidos. E o sindicato não fecha as portas, porque quanto mais pessoas deixam de estar junto, fortalecendo essa luta do sindicato, mais chances da entidade fechar as portas. Claro. E aí, quem vai fazer essa luta, né, em defesa da categoria, né? Quem é que vai falar em nome da categoria? Então, é muito importante esse espaço para a gente poder explicar e esclarecer como é que se dá essa questão da entidade, né, da organização. E acaba que todos são beneficiados. Até mesmo aqueles que não estão ali contribuindo, acabam se beneficiando. Por quê? Eu vou te dar outro exemplo. A reforma da Previdência. Isso, é o que eu ia falar agora. Acabou de acontecer, em 2019, foi aprovada a questão da reforma. Então, assim, o trabalhador e a trabalhadora rural iria perder os direitos, assim como muitas categorias perderam. Isso. Né? E aí, naquele momento, o movimento sindical foi para cima. Sindicatos na base, federação e confederação, a gente atuou fortemente junto aos ministérios, junto ao governo federal, para mostrar e para provar que o trabalhador rural está na lida sol a sol, debaixo de chuva, né? Está sujeito ali à questão de animais peçonhentos, é um trabalhador que não tem férias, é um trabalhador que não tem noite, não tem dia para ele, não tem domingo, não tem feriado. Então, é um trabalhador que não poderia jamais ter os seus direitos, né, ceifados naquele momento. Realmente. A mulher, por exemplo, a idade. Qual é o trabalhador rural que iria aguentar trabalhar por mais de 60 anos sem a aposentadoria? No trabalho árduo que é o trabalho da roça. Né? Então, ele já chega ali nos 60 anos, já no limite, que é a idade que ele completa para poder se aposentar. Então, como é que o direito dele de se aposentar iria ser postergado por mais anos? Então, ele iria morrer, de fato, sem se aposentar. Então, o movimento sindical, naquele momento, foi crucial, assim como em diversos outros momentos. Mas, naquele momento, o principal, né, foi uma das maiores conquistas do movimento sindical, foi fazer com que o trabalhador e a trabalhadora rural mantivessem, né, alguns dos direitos principais, principalmente a questão da idade e a questão da contribuição, né? Porque a proposta da Previdência queria que o trabalhador contribuísse do próprio bolso, né, com a Previdência para se aposentar. Mas uma família que tem ali 5 pessoas, como é que cada um destes
iria ter condições de pagar INSS para ter seus direitos garantidos? Não teria. Então, a nossa categoria iria ficar de fora, né, dos direitos previdenciários. Claro. Não iria ter seguridade garantida. Então, naquele momento, o sindicato, né, foi crucial na manutenção de muitos desses direitos. Então, todos que são trabalhadores e trabalhadoras rurais foram beneficiados dessa luta. Que quem mantém essa luta é o sócio. Contribui com essa luta é o sócio. Que permite que a gente faça toda essa jornada. Mas, no momento de se beneficiar, todos os trabalhadores são beneficiados. Então, é aí onde a gente precisa entender a importância da nossa entidade, a importância do sindicato e fortalecer ainda mais essa entidade que nos representa. Porque hoje eu estou aqui na comunidade, na zona rural, no município, mas eu preciso ter alguém que fale por mim lá para manter os direitos que eu já conquistei até hoje. E aí eu volto fazendo a pergunta de novo. E eu sei que você, com a sua experiência no movimento sindical e o conhecimento de praxe, vai responder para mim e para todos nós. O trabalhador que viveu na roça, que alcançou ali a sua idade de se aposentar e que não for vinculado, que não for associado, que não tem o sindicato como representatividade, ele vai ou não se aposentar? Aquele, Edmar, que está junto com o sindicato, que conhece, né, que tem as informações necessárias, que caminha junto com o sindicato, ele com certeza vai ter seus benefícios com mais facilidade, porque ele vai ter orientação, ele vai ter acompanhamento, né? Ele praticamente está ali garantido, né? Quando ele conhece o seu direito, quando o sindicato orienta, ele segue o que o sindicato diz, a chance dele conseguir todos os benefícios é muito mais fácil. Agora, aquele trabalhador que não dá credibilidade, aquele trabalhador que não acredita no que o sindicato fala, no que os dirigentes orientam, né, que diz que o sindicato não serve para nada, ele dificilmente ele vai ter os seus direitos garantidos, vai ser beneficiado justamente por essa falta de conhecimento, né? Se bem que eu conheço uns que quando chegou a idade, correu no sindicato. Pois é, acontece muito de fazer algumas coisas em outros lugares, não dá certo, vir atrás do sindicato, quando dá errado sempre vem atrás, mas a gente sempre reforça, né, que o agricultor familiar, o seu lugar é o sindicato. Né? O sindicato é o seu lugar. Então, a gente precisa dessa união da categoria para que a gente possa ter mais força para fazer com que mais benefícios, mais políticas públicas cheguem para o trabalhador e a trabalhadora rural. Bom demais. Se a gente for pegar tudo que é da importância do movimento sindical, uma semana não dava para a gente falar de tudo. Né? A gente está falando aqui de 50 anos que a entidade vem representando os trabalhadores aqui no município. Claro, o nosso sindicato, né, como toda a classe trabalhadora, vem sendo representada em todo o país pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas vamos entrar aqui agora na questão das comissões. O sindicato tem 5 comissões, se não me engano? São 3 comissões. 3 comissões. A comissão da juventude, da terceira idade e das mulheres, né? Isso. Só que agora está pensando também nas crianças. Como é que é isso, Ju? Justamente. Alguém teve a brilhante ideia de colocar, né, inclusive, como voz para o sindicato, e vocês estão colocando aí a festa das crianças. Isso. Quem sabe futuramente não vem aí mais uma comissão, pois talvez. Justamente, Edmar, assim, a atuação do sindicato aqui no nosso município, ela é bem forte, né? Graças a Deus, todas as gestões, as diretorias que passaram pela entidade sempre foram pessoas muito compromissadas, né, comprometidas com essa representatividade de fato. Sim. Não é um sindicato de faz de conta, né? É um sindicato que realmente atua nas comunidades, né? E aí, para ampliar ainda mais essa representatividade, já que no campo, na zona rural, tem todos esses segmentos. Se na zona rural tem terceira idade, se na zona rural tem juventude, tem mulheres, por que a gente fala desses 3? Porque geralmente esses 3 segmentos foram que, ao longo
da sociedade foram mais excluídos, né? A gente sabe da exclusão das mulheres, a margem, né, que sempre é deixada, a questão da juventude, que também a maioria das pessoas dão pouca credibilidade aos jovens, e também a nossa terceira idade, que acaba ficando esquecida, né, muitas das vezes. Então, esses três públicos, que são os segmentos que às vezes costumam ficar um pouco mais esquecidos, a gente sempre fez questão de também atuar fortemente, valorizar esse público. Então, se lá no campo, junto com os demais trabalhadores da ativa, tem esses segmentos. Então, a gente criou a nossa comissão de juventude, com algumas representações de jovens de algumas comunidades rurais, comissão também de mulheres, e a comissão da terceira idade, mais recentemente, né, com algumas representações. E essas comissões a gente trabalha tanto fazendo estudos, né, estudos do movimento sindical, a gente se reúne para estudar, para conversar os desafios, mas também para planejar as ações. Então, hoje, o Sindicato de Urandi, aqui na Bahia, é o único sindicato do estado que realiza os festivais. Então, nós realizamos em 2023 a 4ª edição. Nenhum outro sindicato na Bahia realiza o festival na grandiosidade que o Sindicato de Urandi realiza. Verdade. Né? Então, assim, quem contribui nessa organização, nesse trabalho dos eventos da juventude, é a nossa comissão de jovens, que senta, discute, né, organiza, planeja. Então, tanto os festivais quanto outras reuniões, atividades na zona rural com os jovens, a nossa comissão é quem atua fortemente. Assim como as mulheres, quem acompanha o sindicato sabe que a gente tem anualmente os encontros, no 8 de março, né? Há muitos anos aqui, a gente é pioneiro aqui no município em realizar encontros de mulheres, desde a gestão de Zé Cardoso, né, quando iniciou, e a gente nunca deixou de realizar. Então, a gente faz atividade com as mulheres nas comunidades, né, reúne, já fomos em diversas comunidades. Realizamos também o encontro na sede, que é um encontro maior, mas, além disso, já fizemos curso de corte e costura, também no sindicato, curso de pintura e diversas outras atividades. Assim como a terceira idade, que a gente também sempre deixa a programação certa da nossa terceira idade, as visitas que a gente faz no campo aos idosos, a gente realiza visitas, realiza os encontros e outras atividades. Eles ficam muito felizes, né, de receber o sindicato, bater um papo. Justamente, é necessário isso, até porque quem mantém também, a maioria das pessoas que mantém a entidade é o público da terceira idade. Então, precisam mesmo, de fato, e merecem, né, todo esse trabalho dedicado. E aí, o trabalho com as crianças nasceu dentro de uma das nossas assembleias, né, onde a gente estava prevendo as ações, e aí alguém, de repente, falou, se a gente faz trabalho com mulheres, juventude, terceira idade, precisávamos também fazer com as crianças. E daí surgiu a Festa das Crianças, que tem se ampliado cada ano, né, com mais de 300 pessoas, e este ano a gente realizou a 5ª edição, todos os anos. Então, é um evento lindo também que o pessoal tem gostado e tem valorizado muito. E vem crescido muito, né? Esse ano estive presente, estive lá com vocês, gostei demais, levei minhas crianças, eles adoraram. E aí a gente falou da comissão de jovem, é importante ressaltar, Edmar, que a gente precisa trazer a nossa juventude para o sindicato, porque a gente está aqui de passagem, né, nessa função enquanto presidência, diretoria. O sindicato tem 50 anos. A gente agradece muito a todos os diretores que passaram pela instituição, todos os presidentes que já atuaram na entidade. Sim. E aí uns vão passando e os outros vão vindo. Se a gente não fizer essa sucessão, né, com dos jovens, né, no campo, na busca também de lideranças para assumir essas posições, futuramente quem vai assumir, né, a entidade? O sindicato. Então, a gente precisa atuar com os nossos jovens, trazer a nossa juventude. Muita gente tem essa concepção que sindicato é lugar de velho, sindicato é lugar de idoso. Mas já ouvi também. Muita gente fala isso, né? Para que sindicato agora que eu estou novo ainda? Não vou aposentar. Mas o sindicato não é só para aposentar.
tantas outras coisas, né, que a gente faz, que a gente fez. E aí a gente lembra também, não poderia deixar de falar, que hoje uma das nossas maiores lideranças também, o nosso companheiro Matheus Silveira, é fruto dessas comissões de jovens. Sim. Então, o Matheus ingressou no sindicato em 2014, fez 10 anos neste ano. Começou como jovem, ali do grupo Jovem Saber, participava das atividades, né? Ele foi convidado por mim, por Leidjane e por mim. E aí foi crescendo, foi tomando conhecimento, foi aprendendo, foi desenvolvendo um bom trabalho. Hoje é diretor do sindicato e hoje está também com mandato na Câmara, né, vereador no município, Isso. com Pelo a cadeira segundo mandato já pelo segundo mandato e numa cadeira representando a agricultura familiar e que teve inclusive propostas e projetos de leis importantes para o nosso município, né, aprovados, importantes para o nosso município. Aí a gente faz essa retrospectiva de onde veio, né, da comissão de jovens, né, aquele jovem que veio, ingressou na luta, soube abraçar o trabalho da entidade e hoje está aí contribuindo significativamente para o trabalho para o município, né, enquanto vereador. Então, os nossos jovens precisam se interessar muito pelo trabalho do sindicato, né, se aproximar, buscar saber quais ações nós temos para vocês, jovens, e também começar a ter conhecimento do movimento sindical. Verdade. Inclusive, Juliana, você falou de algo muito importante que é importante a gente frisar, inclusive deixar um abraço especial para Matheus Silveira, que foi citado por você, um dos grandes incentivadores aqui do podcast. Matheus sempre falou demais, você precisa fazer isso, né? Precisa ter alguém que vai contar as histórias do povo de Urandi. Então, companheiro Matheus, minha gratidão sempre por tudo que você tem feito por todos nós, não só por mim, mas por todos nós, principalmente a agricultura familiar. E dizer de projeto de Matheus Silveira, entre vários, né, que como você colocou, ele tem colocado como representante do povo no Legislativo, a Feira da Agricultura Familiar. Porque nós temos feira, de quando eu me entendo por gente, tem feira em Urandi. Uhum. Só que na feira tem de tudo, na feira tem gente vendendo, hoje não vende mais, já vendia CD, DVD, roupa, tudo tinha na feira, né? Galinha, porco, que faz parte da agricultura familiar. Mas criar uma feira que ela se torna lei, porque todas as gestões que entrarem dessa gestão passada, né, que foi quando entrou essa lei para frente, todas as gestões terão que cumprir a Feira da Agricultura Familiar, pensar naquele que traz a comida saudável para o nosso prato todos os dias é algo para a gente realmente pensar nesse destaque, né, destacar isso. E como você falou, é um grande feito do vereador Matheus Silveira, que é fruto do sindicato. Isso mesmo, com certeza. E nós estamos, inclusive, vivenciando a década da agricultura familiar, né, que foi estipulada pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas. Até o ano de 2028 é dedicado à agricultura familiar. Então, eu considero que a gente deu um passo muito importante, né, na aprovação dessa lei, que foi proposta pelo companheiro, né, por Matheus, e Urandi ter esse espaço específico para a agricultura familiar, né, para a cultura do município poder expor e comercializar seus produtos, é um diferencial, né, enorme com relação a outros municípios da nossa região, né, que às vezes não tem esse espaço. Então, é valorização da agricultura familiar, é a oportunidade de mais renda, né, para o agricultor e a agricultora, pois ele pode ali confeccionar, produzir, e já sabendo que sempre vai ter ali no mês de junho, na última semana de mês de julho, aquela feira dedicada para ele estar expondo e comercializando os seus produtos. Verdade. Inclusive, eu torço para que essa feira ela não seja mais só 2 vezes por ano, né? Porque até então é julho e tem a pretensão de fazer em dezembro, não é isso? Finalzinho do ano ali. Às vezes fazem em outubro, que é aniversário da cidade. Isso, em outubro. Outubro e julho. Tomara que ela seja pelo menos, não vou dizer quinzenal, mas né, mensal, quem sabe, né, trimestral, porque é importante trazer o produto do agricultor familiar para a nossa feira, não é isso? Isso mesmo. E aí, voltando também à questão aqui dos serviços que são ofertados pelo sindicato, que não se resume apenas em uma aposentadoria, principalmente para as pessoas mais de idade, né, da terceira idade, o sindicato também traz para filhos e netos de sócios e sócias, né, em dias da entidade,
serviço odontológico, né? Que inclusive é um dos serviços que trabalha o ano todo, traz também curso de corte e costura. Eu gostaria que você também frisasse um pouquinho sobre essas outras funcionalidades, essas outras bonanças que o sindicato traz para nós. É isso mesmo. O sindicato já há mais de 15 anos oferta, né, o serviço de odontologia, doutora Nadine, e é um serviço muito importante. A gente vê que mesmo o município, né, ainda tem a oferta do serviço, mas a demanda é muito grande. Né? Então, são crianças, são idosos, são jovens, filhos, netos de sócio, que estão, né, passando pelo serviço odontológico há muitos anos e sempre é importante e necessário. Assim como o curso de informática, que eu acredito... Ainda dentro do serviço odontológico, eu sempre estou lá, estou vendo. Mas essa demanda é muito grande, Juliana? É diária, é semanal, mensal? Como é essa demanda? Acontece a cada quarta-feira. Toda semana? Isso. Todas as quartas-feiras existe o atendimento odontológico lá na sede, na própria sede do sindicato, doutora Nadine. Então, todos os sócios, sócias, filhos e netos até 16 anos, porque a gente coloca 16 anos, que a partir de 16 anos o trabalhador já pode se filiar, né, ao sindicato. Ele é componente do grupo familiar até os 16 anos. Então, filhos e netos até 16 anos, e sócios e sócias, né, pode procurar a entidade, fazer seu agendamento, que lá toda quarta-feira tem um atendimento odontológico. Muito procurado, a demanda é grande, né, e o pessoal gosta muito, já há quase 20 anos, né, que a doutora Nadine está lá no atendimento, e é um serviço de excelência, serviço de qualidade. Excelência. Então, as pessoas podem procurar, né, os associados. E aí você já ia colocando a questão dos outros. Isso. Eu ia colocar ofertas, a questão, né, do curso também de informática, que a maioria das pessoas do município já passaram pelo curso de informática do sindicato. Principalmente em tempos mais difíceis de você ter um computador em casa, né? Hoje em dia a maioria das pessoas é celular, às vezes um notebook está mais fácil. Mas também já teve uma demanda muito grande de curso de informática, né? Sim, era muito grande. A gente tem arquivos, né? Arquivos fotográficos lá na entidade, que quando a gente olha, a gente fala, fulano também já fez curso de informática aqui. A gente se depara, né, que pessoas que hoje, inclusive, estão na sede, ocupam outras funções, estão em outras categorias, mas que vieram do campo, que já passaram pelo curso de informática, né, que aprenderam a lidar ali nos primeiros, né, momento com o computador na sede do sindicato. Então, já são muitos anos que a gente oferta esse serviço na entidade e que ainda a demanda, né, a procura ainda é grande. Verdade. E aí, Juliana, a gente partindo aqui, inclusive já teve também o atendimento com o Dr. Glauber, né? Que hoje não tá suspenso, mas também já ofertou, né? Isso, já. Que é com fisioterapia. Isso. E hoje a gente tem a parceria com terapeuta holístico, que é Rubem Moraes. Dr. Rubem. Que atende mensalmente lá na sede, na entidade, e o pessoal tem gostado muito também. Muito. A procura tem sido cada vez maior. E algumas pessoas perguntam o que é terapia holística. Você também vai saber explicar o que seria. O que seria a terapia holística? Através do olho, né? Através do olho, sim. Ele faz a imagem, né, dos olhos da pessoa e ali, através daquilo ali, ele tem um diagnóstico, né, juntamente com outros aparelhos que são utilizados, e ele tem um diagnóstico para estar conversando e orientando aquele paciente no que seria melhor para que fosse curada aquelas, né, as questões de saúde que o paciente apresentar. Né? Isso. E o mais importante é que são remédios naturais, né? Isso. Toda a questão que tudo que ele passa, né, são o que ele receita é natural. É natural. Isso mesmo. Interessante. Inclusive, na minha família, tem pessoas que fumavam há muitos anos. Passou com o Dr. Rubem, parece que foi a coisa mais simples que teve para poder parar de fumar. Eu ouço muitos feedbacks importantes, positivos de Dr. Rubem, que é um atendimento que tem é jovem, né? Não tem muito tempo que ele está atendendo no sindicato, mas por esse pouco tempo já abrangeu ali muita gente, muitos atendimentos o Dr. Rubem faz também. Sim. Muita procura, como eu te falei, a demanda, né, tem sido grande cada vez mais.
E neste mês, agora, dezembro, também estará atendendo lá. E o pessoal tem procurado bastante. E tem gostado, tem visto resultados, Isso né? que Tem eu visto falei, né? resultados. Tá dando certo. Então, a gente sempre recebe feedback, mensagem do pessoal que está gostando, que o vizinho está gostando demais e que ele vai passar também. Então, está sendo muito bom mesmo. Verdade. Juliana, mais um assunto que eu tive o grande prazer, a honra, a satisfação de poder estar presente na festa dos 50 anos, um cinquentenário de uma entidade de luta, de representatividade, como você falou, que acaba atingindo a todas as pessoas, sem exceção, não só os agricultores familiares, bem como toda a família, de alguma forma já foi beneficiado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E para você, qual foi a sensação de estar à frente de uma entidade que completa 50 anos de uma representatividade tão importante? Me lembro de estar, como eu disse, né, lá no evento e ter visto você muito emocionada, né, na sua fala. Você demonstrava ali o carinho que você tem pela entidade, o respeito para com as pessoas, né, a classe trabalhadora rural. Mas para você, como é estar à frente de uma entidade que completa 50 anos de tantos benefícios na vida das pessoas? Esse fato, Edmar, né, esse momento é algo que vai ficar, é claro, marcado para sempre na minha história. Na minha história de luta, na minha história, né, de servidão à categoria do trabalhador e da trabalhadora rural aqui no município, a essa dedicação. Para eu estar presidenta nesse momento em que o sindicato completou 50 anos, foi de fato muito marcante, né? De muita também responsabilidade de tentar agradecer e de tentar representar um pouco do muito que os outros que passaram, que me antecederam, fizeram por essa entidade. Verdade. Então, quando o primeiro sócio fundador, né, seu Quinquinha, juntamente com seus companheiros, né, naquela época, lá em 74, viram a importância e a necessidade de criar uma organização que representasse a população do campo, que seria o sindicato. De lá para cá, todos que passaram, todos que se dedicaram, né, fizeram a luta acontecer para que hoje, em 2024, nós pudéssemos estar comemorando essa grande data. Então, para mim, foi um marco, né, estar à frente da presidência nesse momento. Foi muito gratificante, né, estar à frente neste momento e tentar representar um pouquinho dessa luta, né, de falar um pouquinho em nome de cada um daqueles também dos que estão hoje aqui e daqueles também que não estão mais, né, aqui para contar essa história. Então, a gente já fez materiais muito ricos, né, do sindicato, com muitas participações de pessoas que contaram um pouco da história da entidade, pessoas que já se foram, que já não estão mais com a gente, mas que teve a oportunidade de conversar com a equipe do sindicato, de deixar registrado, né, filmado, um pouco de como foi essa luta. Então, nós temos também uma revista, né, para quem não conhece a revista do sindicato, né, um material riquíssimo que conta um pouco dessa história da entidade. Pode procurar a sede, né, a entidade, a gente ainda temos esse material. Ainda dispõe de alguns exemplares, sim, dispomos, né? Ainda. Então, é uma história que precisa estar registrada, é uma história que precisa ser contada, né? Que precisa ser replicada por muitas e muitas pessoas que viveram, mas está à frente, está na presidência, junto com a minha diretoria, que hoje também eu falo aqui em nome dessa diretoria, agradeço muito o empenho, a dedicação de cada diretor e diretora para a gente, como um todo, estar à frente da entidade nesse momento dos 50 anos, é motivo de muita emoção mesmo, de fato. Sim. E foi uma festa linda. Nós tivemos a participação do público, né? Pessoas que, quando a gente fez o convite, falou: "Ô, minha filha, eu não vou conseguir ir porque eu estou com um problema, minhas pernas, eu tenho dificuldade de andar, mas agradeço o convite." E aí, quando a gente chegou na festa, as pessoas estavam lá,
sabe? Fizeram o empenho Fizeram tanto empenho, estavam lá. Não tinha como a gente não se emocionar. Não medir esforços. Nós fomos em casas de pessoas que estavam, de fato, enfermos, né? E aí, de repente, o filho, a filha chegou lá segurando pelo braço. Bora. E deu aquele abraço e falou, eu vi. Então, assim, é muita emoção pra gente, né? Muito. Saber que o povo, os sócios valorizaram esse momento importante. E além do associado, os nossos parceiros, né? A gente não caminha sozinho, Edmar. A gente não faz essa luta sozinho, né? Não tem como. Então, a gente precisa contar com os nossos parceiros. E são eles que também caminham junto com a gente, que busca o que o sindicato tem conquistado, é também com a força dessas parcerias, né? São organizações, são entidades, são gestão. Então, eles estiveram lá prestigiando esse momento importante, né? Valorizando a nossa entidade, reforçando o compromisso com a nossa entidade. Então, foi um momento mágico mesmo, em que a gente não poderia deixar de comemorar esses 50 anos, que foi em 12 de maio de 2024, e que maio agora, próximo, 2025, a gente já faz aí 51 anos, 51. Né? De muita luta, muita conquista também para esse povo aqui do nosso município e também da região, porque o nosso sindicato é renomado, não só na nossa região de Guanambi, mas em todo o estado da Bahia. Né? É verdade. Quem conhece... Eu estive em Salvador, o pessoal sempre falava, o Sindicato de Urandi é diferenciado. Graças a Deus, graças à luta e o compromisso de cada um, né, da diretoria e dos sócios, a gente tem sim conseguido fazer um bom trabalho, um trabalho de base, que é o mais importante. O mais importante não é a gente estar na sede, não é a gente estar lá, naquele espaço que é o sindicato, na Rua Áurea. O mais importante é a gente estar nas comunidades, estar junto com o povo, estar nas associações. Fazer parte da vida das pessoas. Fazer parte, né? da vida das pessoas. Realmente. E é isso que a gente faz, né, com muito empenho, com muita dedicação. Esses dias eu estive, né, quero deixar aqui um abraço também do pessoal lá da Santa Luzia, né, que já é divisa com o município de Pindaí, né, uma comunidade bem distante, e a gente estava lá, né, acompanhando também outros parceiros, levando projetos, programas importantes que têm chegado no município, mas a gente está acompanhando e a gente está junto. Muito bom. Inclusive, tudo isso que Juliana está falando e que nós colocamos aqui em praticamente uma hora e pouquinho do nosso podcast, está nas redes sociais, está público. Uhum. A gente convida você para vir conferir um pouquinho lá na íntegra, né? No Instagram está Sindicato de Urandi. Isso. Facebook e YouTube STTR de Urandi. É só pesquisar, você já vai encontrar logo de cara ali, os primeiros que aparecem. E dá uma olhada lá para vocês verem, tem muito material bacana para vocês conferirem. E Juliana Aranha, como presidenta, está sempre ali, né, mandando um recado para os agricultores, nas datas especiais, está ali felicitando as pessoas, né, através da sua mensagem. Isso é muito importante. Convidar as pessoas também para ouvir o nosso programa de rádio, né, Juliana? Com certeza. As pessoas podem ouvir pela 107,1 FM regional e podem ouvir também através da Rádio Atual, através do aplicativo ou site que está lá disponível nos apps, né, de Android. Você pode entrar e baixar o nosso aplicativo toda quarta-feira às 16h30 e para quem perdeu da quarta, reprisa o mesmo programa no domingo seguinte às 9 horas da manhã e Juliana está lá sempre falando com a gente. Isso mesmo, Edmar. A gente não tem como, né, tá passando todas as informações, às vezes na reunião da associação. A gente vai na associação, às vezes 2 horas de reunião, né, faz aquele momento de informativo, fala do que a gente tem conseguido, buscado, mas a gente não consegue passar todas as informações quando a gente está na comunidade. Então, é no programa de rádio, né, é no programa do sindicato que a gente traz detalhadamente todas as ações, todas as atividades que o sindicato realiza ou acompanha, participa, né? As ações do polo, né, no qual a gente também deixa aqui um abraço para todos que compõem o polo sindical da região de Guanambi, os 14 sindicatos que estão também fazendo parte desse polo. A gente está sempre em trabalho conjunto, né? Seja com o polo, seja com a FETAG Bahia, né, a nossa federação.
A nível nacional, né, a CONTAG realiza as atividades, o Sindicato de Urandi nunca deixa de participar, está sempre presente, porque é assim que a gente vai conseguir estar informados, né, e trazer as informações para a nossa base. Então, é no programa que a gente fala detalhadamente, né, de tudo que o trabalhador e a trabalhadora precisa saber para estar informado, estar orientado, né, e organizado, principalmente com a sua documentação, para poder ter acesso aos seus direitos e às políticas públicas. Né? Verdade, é um grande canal, né, que as pessoas têm acesso, é de graça e é gostoso. Você ouviu um programa de rádio, receber aquele alô, né, pode pedir um alô lá pra gente, manda um zap, né, curtir uma música boa. Juliana, nós já estamos aqui indo para as considerações finais, mas só lembrando, inclusive deixar um forte abraço aqui para o nosso amigo Zé Cardoso, que com certeza vai assistir essa nossa edição. Isso mesmo. Que tinha um programa de rádio na época em Espinosa, mas ele foi o criador, vamos dizer assim, né? Fomentou o programa de rádio, não foi isso? Foi o primeiro presidente, né, que realizou, que executou um programa de rádio, né, específico da entidade, do sindicato, que acontecia na Rádio Espinosa, né? Então a gente deixa aqui um abraço para Zé Cardoso, mas depois dele, né, teve Lucas, que foi presidente, a companheira Leide Jane, e anterior a Zé, a gente deixa aqui também um abraço, né, para Tony Dal, para Joaquim Aranha, né, que foram também presidentes da entidade, e os demais ainda em memória, né? Mas a gente agradece todo o trabalho que todos eles fizeram para que hoje o sindicato pudesse, né, ter essa representatividade grande, né, no município, mas também em todo o estado, ser uma entidade reconhecida. Muito bem, Juliana, então nós vamos agora para as nossas considerações finais. Ju, é tanta informação que se eu esqueci alguma coisa, eu gostaria que você se lembrou aí de alguma coisa importante que quiser colocar, o momento é esse. E também pedir a você que faça as suas considerações finais e já convidando para estar de volta aqui no nosso podcast, porque o bate-papo aqui nunca vai acabar, né? Principalmente falando de movimento sindical, tem sempre novidades, tem sempre atualizações, então já convido para você vir participar mais vezes, mas já adianto aqui os agradecimentos pela sua participação. Eu que agradeço, Edmar, como eu disse no início, em nome da nossa categoria, né, da agricultura familiar do município de Urandi, em nome de toda a diretoria do sindicato, a gente agradece esse espaço, essa oportunidade. É muito importante o sindicato estar, né, falando diretamente com o nosso público, falando com as pessoas, esclarecendo muitas dúvidas, falando da nossa entidade, do trabalho realizado. Então, por isso, a gente agradece o espaço dessa oportunidade, né, de estar aqui, tendo chance de falar também dos trabalhos, que são muitos e que, como você disse, o espaço nem sempre é suficiente para a gente poder colocar todas as ações, todas as atividades que a gente realiza. A gente lembra também que temos os mutirões sindicais, exatamente, né, que são políticas sindicais que a gente realiza nas bases, nas comunidades, realizando visitas. Nessas visitas, a gente sempre pega a demanda da comunidade, realiza ofício, leva até a gestão do município quais são as principais demandas da comunidade naquele momento. É um trabalho importante, né, de base mesmo, de estar casa a casa ali na comunidade, que são os nossos mutirões sindicais. E, além disso, diversas outras ações que o público pode estar olhando lá no Instagram, buscando, né, essas ações, essas atividades que a gente realiza e tomando conhecimento de tudo que o sindicato de fato faz. Muitas vezes as pessoas podem até falar que não conhece o trabalho, mas busque se informar, né, busque conhecer, e eu tenho certeza que você se tornará aí um grande parceiro de luta desta entidade. Na semana anterior, a gente estava lá na comunidade quilombola de Lagoa Grande, que a gente também apoia, né, colabora, contribui com aquela associação ainda em processo de reconhecimento pela Fundação Palmares. Então, em todas as causas onde está inserido o nosso público, onde está inserido o povo do campo, o sindicato está lá. Então, espaço que fala da população do campo por luta, direitos, conquistas,
pode ter certeza que o sindicato vai estar presente, que o sindicato está presente, né? Juliana, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, traga sempre atualizações para nós, para a gente informar esse nosso povo. E é sempre um prazer receber informações desse nível, né? A altura, como você trouxe para nós. Claro, fiz algumas perguntas, né? O pessoal aí sempre deixando essas dúvidas que eu deixei aqui. Eu acho que nós tiramos a curiosidade de muita gente. Mas assim, não dá para falar de tudo, mas eu acho que a gente resumiu um pouquinho para vocês do que quer dizer o que é o sindicato e a importância que essa entidade tem na sua vida, na minha, na nossa vida, como cidadão, como munícipe, né? Principalmente para quem mora na zona rural. Então, lembre-se, é a entidade que representa você, homem e mulher do campo, trabalhador e trabalhadora rural. Não fique só, como diz... Fique sócio, fique sócia. Muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes aqui no nosso podcast Atualizando Urandi. Obrigada, Edmar. Deixo aqui um abraço, né, a todo o município, a sede, a zona rural. Né? É preciso fortalecer o campo, fortalecer a agricultura familiar, porque a cidade depende também do campo. Né? A economia, o comércio precisa de um campo fortalecido. Né? Só assim também faz girar a economia, um contribuindo com o outro, um depende do outro. Né? Então, a gente deixa aqui um grande abraço a todo o município, a sede e a zona rural, às associações comunitárias, né? Aos nossos diretores e diretoras, também às funcionárias, colaboradoras do sindicato. Um abraço a todos e todas. Agradeço o espaço mais uma vez e pode ter certeza que a gente vai voltar, sim, outras vezes, né, para continuar falando desse trabalho, porque o sindicato já contribuiu muito para esse município de Urandi e, com certeza, ainda tem muito a continuar contribuindo. É verdade. Então, deixo aqui meu forte abraço para as meninas, né, as meninas lá do sindicato, as nossas amigas, né, começar aqui por Neia, para não esquecer, né, Neia? Um abraço para você, para toda a sua família, nossa amiga Nega, nossa amiga Lúcia, né, que está ali. Como você disse, a gente chega ali, a gente se sente não como entidade, como uma família. Justamente. São tão amigos da gente que a gente sente como se fosse uma família. Então, um abraço para vocês, nosso companheiro Matheus, a todos, né, nossa amiga Nega, Juscelia, Nega que está há tanto tempo no sindicato, Suélia, Aline, que também está afastada agora, mas logo está voltando. Tomás. E Tomás, né, que agora também integra a equipe do sindicato, está lá estagiando. Um forte abraço para você, Tomás, também, para toda a sua família também. Então, já fiz aqui os meus agradecimentos, já convidei para voltar de novo e estaremos aqui na próxima semana trazendo mais participantes para falar com a gente. Desde já, agradecendo pela sua audiência, você que acompanhou, não deixe de seguir o nosso canal do YouTube, viu, gente? É importante você seguir, deixe o sininho ativado para sempre que a gente postar algo novo, vídeos novos, vocês podem acompanhar. E também não deixe de seguir a nossa página no Instagram. Eu tenho sempre falado, Juliana, que eu estou muito triste com a situação. Volto a dizer, tem bastante engajamento, as pessoas curtem, as pessoas compartilham, tem muitas visualizações, mas tem uma coisa importante, estão esquecendo de seguir. Tá melhorando, tá melhorando. A gente vai pedindo, até é chato pedir essas coisas, mas um dia a gente chega lá. Ju, assim muito obrigado. Assim também do sindicato, né? Exatamente, claro. Seguir as redes sociais da nossa entidade para conhecer o trabalho. E a gente lembra aqui também, deixar aí esse comunicado, que nós teremos uma live. Né? Isso. O sindicato vai realizar uma live, um show de prêmios para os sócios e sócias da entidade. Né, em dias. Então, essa live está marcada para o dia 29 de janeiro. De 2025. De 2025. Então, em 2025, nós teremos muitas novidades, muitas coisas boas, muito trabalho pela frente, né? Então, nós teremos a live, né, um show de prêmios, né, de ano novo, aí, para os nossos sócios e sócias, no dia 29 de janeiro. A gente vai estar divulgando, né, colocando também na rede social.
E para 2025 tem muita novidade. Então a gente já deseja antecipadamente, né, que o ano seja de muita prosperidade, de muitas coisas boas, de boas novas para cada família, para todos e todas, e que tenhamos todos um feliz Natal. É isso, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.